E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Sou o Gabriel, líder do setor de investimentos e vice-presidente da Liga Financeira. Na semana passada a gente falou um pouquinho do nosso projeto de fundos imobiliários, que é um tipo de renda variável. Hoje a gente vai falar um pouquinho das ações, que são os dois mais conhecidos aí da renda variável, né? São as ações e os fundos imobiliários. As ações rendem mais, fundos imobiliários é mais seguro, tudo mais. A gente vai falar um pouquinho então das ações do nosso último projeto publicado aí na quarta-feira. Começando de um conceito bem simples, então, as ações elas são pequenas frações do capital social de uma empresa e o raciocínio para comprar as ações deve ser o mesmo para se tornar sócio de qualquer empresa. Então, o que isso quer dizer? É que as ações elas são um tijolinho de uma empresa gigantesca como a Magazine Luiza, como a Nestlé, como a Petrobras, a Raízen de Piracicaba, né? Então, um tijolinho da empresa é seu. Quando você se torna sócio dessa empresa, é quando você compra uma ação dela. Então, cada ação faz parte de uma determinada empresa. Assim que você aplica o seu dinheiro nessa ação da empresa, você se torna sócio da empresa. Tem que ter essa mentalidade quando for aplicar o dinheiro em ações, que não, porque senão vira uma especulação, né? Para aplicar nas ações, você deve conhecer a fundo da empresa, ver como é a administração da empresa, como eles agem de acordo com um conflito, como o gestor da empresa, ele tem a mentalidade com um conflito dentro dos seus colaboradores, como é a administração dessa empresa, se eles visam o lucro, se eles visam atender melhores os clientes, qual o ramo da empresa, né? É sempre muito importante para quando for aplicar o seu dinheiro nas ações. Então, você vai se tornar uma pequena parte da empresa, um pequeno tijolinho daquele montante que tem na empresa. Você faz parte dela. Tá, falando aqui de um exemplo, a gente trouxe a Petrobras só como exemplo aqui, tá, pessoal? Não é nenhuma indicação de investimento, nem falando se a Petrobras é uma boa empresa ou uma empresa média. É só um exemplo aqui de estudo de casos que a gente trouxe para falar um pouquinho. A sigla da empresa listada na Bolsa de Valores na B3, Petri3, também tem a Petri4, a gente já vai explicar qual a diferença das duas. Falando do conceito simples aqui, as quatro letras representam o nome da empresa detentora da ação, nesse caso a empresa é a Petrobras, por isso é a abreviação Petri3, a Eletrobras, por exemplo, é Elet3, e cada ação de determinada empresa tem um nome, geralmente são as iniciais do nome inteiro da empresa, e o número que acompanha representa a classificação da ação. O número 3 é a ação ordinária, o número 4 é a ação preferencial, que a gente já vai falar um pouquinho para frente. Falando um pouquinho agora das classificações, como eu já falei um pouquinho anteriormente, as ordinárias é um dos fatores mais conhecidos da Bolsa de Valores, que se pesquisar uma ação lá já aparece o número 3 lá, o número 4, que são os dois mais conhecidos. Ofertado pelo número 3 são as ordinárias, que tem a sigla ON. E o que quer dizer esse número 3, né? A classificação do número 3 quer dizer que tem direito de voto quando tiver assembleia. Então você aplicou seu dinheiro numa determinada empresa que comprou uma ação, comprou duas ações, comprou 100 ações. Dependendo da quantidade, você tem direito de voto nas assembleias. Tem empresa que com uma ação você já tem direito de voto, tem empresa que você tem que ter 100 cotas da ação para ter direito de voto. Quanto mais ações você tiver, quanto mais cotas você tiver da empresa, mais será o seu papel, mais valerá o seu voto nas assembleias. Então você aplicou seu dinheiro lá, daqui um mês, 2 meses, quando tiver assembleia, 3 meses, dependendo da empresa, vai chegar no seu e-mail, vamos ter assembleia daqui uma semana, daqui um mês, você vai conseguir participar, vai ser dia tal, horário tal, lugar tal. Aí você vai e participa da assembleia e ver como eles estão gerindo, como foi a reunião, como foi a assembleia, como eles geriram junto com os públicos, junto com os sócios, né? Então, por isso que tem que sempre ter a mentalidade de ser sócio da empresa, para você participar, para ir atrás,
para votar nas assembleias e verificar como eles estão administrando, se tem conflito dentro da empresa, se eles estão conseguindo gerar seus lucros, se estão conseguindo gerar os seus produtos, né? Como está sendo a administração dessa empresa. E por ser a sigla 3, não tem prioridade no lucro, diferente da sigla 4. Um dos exemplos aqui que a gente trouxe é a Petrobras, Petro 3, que também tem a Vivi T3, que é a Vivo Telefônica, né? De telefones, linha telefônica. Tem a Fleury, que é uma empresa de saúde, ofertada pela FLRY3. E tem a Eletrobras, que é outra empresa de energia também, ofertada pela Elet3. Falando agora das preferenciais, que são ofertadas pela sigla PN de preferenciais, elas terminam com o dígito 4 e têm prioridade nos lucros. Pelo menos de 10% de dividendos a mais do que as ordinárias, propriamente ditas, que são as que têm direito no voto. Quando você vai aplicar o seu dinheiro nas ações, você vai se deparar com o dígito 3 e dígito 4. Mas qual melhor? Vai depender da sua diversidade, da sua estratégia. Se você tem estratégia para voltar nas assembleias, de ir atrás da empresa, ver como é que eles estão gerindo, como é que eles estão administrando, você vai dar prioridade para as ações ordinárias de número 3. Se você está lá por causa dos dividendos, está com prioridade em receber os lucros da empresa, você vai dar prioridade para o dígito 4, para a ação preferencial. Vai chegar lá no final do mês, o de dígito 4 vai ter prioridade se tiver lucro. O dígito 3 não vai ter tanta prioridade. Então, por causa disso, pode ser que varie o preço das ações, pode ser que varie a volatilidade das ações, né? Quando estiver lá no mercado. Isso varia muita coisa, tem que dar um breve estudo a respeito tanto da empresa, tanto quanto das ações. Mas que tem prioridade no lucro é o dígito 4, que tem pelo menos 10% dos dividendos a mais do que as ordinárias. O dígito 3 também tem dividendos, porém a dígito 4 sempre vai ser 10% a mais pelo menos. Tá? E no dígito 4 não vai ter direito de voto nas assembleias. Você não vai poder votar quando tiver alguma decisão lá nas assembleias. E alguns exemplos que a gente trouxe aqui também é da Petrobras, que também tem o dígito 3 ou 4, que você vai poder escolher de acordo com a sua estratégia, se você vai ter prioridade de voto ou se você vai ter prioridade no lucro. Tem a YouTube 4, que é a Itaú. Tem a SAPRE 4, que é a Sanepar. E tem a Vivi T4, que também a gente tem o 3 e o 4. A Sanepar, se não me engano, também tem o 3. E a YouTube também. Então, todas essas daí tem o 3, dígito 3, dígito 4. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso post dessa semana, falando um pouquinho bem breve das ações, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, de ficar em dúvida com alguma coisa, deixem aí nos comentários, que a gente vai estar dando uma olhadinha e respondendo todos sempre que possível. E a gente sempre deixa aqui, lembrando que esse post não se trata de uma recomendação de investimentos, é apenas um estudo que a gente abordou e a gente trouxe aqui para informá-los sobre o que são as ações, quais são os tipos de ações, o que significa esse número 3, o que significa esse número 4 na frente da ação, esse número 11, o número 11, pessoal, que significa que é fundos imobiliários, tá? Dependendo da ação, também tem o número 11, que significa que tem o 3 e o 4 junto. Então depende aí também, tem que dar uma estudada para ver do que se trata essa ação. Mas geralmente o dígito 3 são como a gente disse, são as preferências, são as ordinárias, perdão, e o dígito 4 são os preferenciais. E o dígito 11 geralmente são os fundos imobiliários, certo? Então pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Deixa um like aí, compartilha, salva para ver depois e deixe seu comentário. Bom, valeu pessoal, até a próxima, muito obrigado.